Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vive está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge. Olá, meu irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Reflexão Bíblica. Estamos felizes de poder estar mais uma vez na sua companhia para podermos levar a palavra de Deus ao seu coração. Ainda estamos vivenciando esta grande pandemia. Os números de pessoas que morrem aumentam a cada dia. Precisamos redobrar a nossa atenção, as nossas precauções por conta disso. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, nós ainda estamos com os nossos templos fechados. Estamos, assim, obedecendo às orientações das autoridades competentes. Por isso, nós estamos, através desse canal, transmitindo a você um trabalho da Igreja Evangélica Congregacional aqui em Linhares. Vamos mais uma vez meditar na palavra, vamos ouvir um rápido louvor e logo mais voltaremos para podermos estar assim meditando na palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe.
está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Quero compartilhar de uma porção da Palavra de Deus que encontra-se no primeiro livro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Eu acho linda esta passagem, mas também vejo uma grande responsabilidade da igreja para com esse texto, porque, como os irmãos perceberam, Paulo ele está exortando, Paulo está orientando a igreja em Tessalônica quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. E esta deve ser a minha preocupação. Essa deve ser a sua preocupação. Vivemos num mundo em que muitas pessoas, muitas famílias e instituições inteiras não estão preocupados em agradar a Deus. As pessoas estão cada vez mais egoístas, as pessoas vivem cada vez mais numa rotina frenética, mas não é para agradar ao Criador. Paulo, ele orienta esta igreja quanto à maneira que devemos agradar a Deus e nesse texto, ou melhor, diante desse contexto, eu tiro algumas lições, porque, na verdade, meu irmão, minha irmã, Deus chama a sua igreja para viver, ou melhor, para um viver como agrada a Ele. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele deseja que o nosso caminhar seja um caminhar que agrade a Ele. Nós precisamos, a cada dia, nos sujeitar à palavra de Deus para que as nossas palavras, as nossas ações, o nosso comportamento seja de acordo com a vontade de Deus. E nesse contexto, Paulo, ele aponta alguns caminhos de como nós devemos agradar a Deus. Em primeiro lugar, eu vejo isso no versículo 3 desse mesmo texto, que diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Veja que Paulo está falando à igreja de qual é o viver que agrada a Deus. E no versículo 3, ele confirma o primeiro desejo de Deus para a sua igreja. Deus deseja que a sua igreja viva em santificação. A palavra santificação é separação. A Bíblia vai dizer que um dos atributos de Deus é a sua santidade. Por isso que a própria palavra nos orienta: sede santos, assim como o vosso Pai que está nos céus é santo. E há um caminho para a santidade. Precisamos trilhar por esse caminho.
ainda mais nesses momentos em que passamos, em que as atividades comuns da igreja, escola dominical, estudo bíblico, semana de oração, reuniões da União Auxiliadora Feminina, retiros espirituais, todas essas ferramentas que nós lançamos mão para o nosso convívio, para o nosso culto, para a nossa adoração, tudo isso também que nos ajuda cada vez mais a nos desvencilhar das coisas do mundo, das coisas da carne e vivermos uma vida que agrade a Deus. Amados, esses momentos agora foram todos obstruídos por conta da pandemia. Então, a orientação bíblica para mim e para você é que mesmo nesses momentos em que nós estamos impedidos de nos reunirmos como igreja no templo, mas esse caminho da santificação nós não podemos parar de trilhar. Ainda que estamos impedidos de caminhar até o templo, mas o caminho da santificação permanece. Aí na sua casa, aqui na minha casa, nós precisamos continuar trilhando o caminho da santificação, porque é algo que agrada a Deus. Segundo lugar, eu encontro no versículo 9, outra orientação que Paulo está dando à igreja de Tessalônica de como deve viver aquela igreja para agradar a Deus. Versículo 9 vai dizer assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar-vos uns aos outros. Outra orientação que Paulo está dando para essa igreja de como aquela igreja deveria agradar a Deus é viver num amor uns para com os outros. Irmãos, o nosso isolamento social não pode apagar o amor que temos uns para com os outros. É um caminho que nós devemos trilhar todos os dias. Apesar do nosso distanciamento, apesar de só muitas vezes falarmos por telefone ou até mesmo através desse vídeo, mas o nosso amor para com o nosso irmão, o nosso amor para com o nosso próximo, a empatia, na verdade, nós vivemos a cada dia se importando como está o nosso irmão, como está o nosso próximo, se ele está precisando de alguma coisa, se nós podemos ligar para ele, nós podemos orar por ele. Meu amado, o caminho do amor de uns para com os outros é um caminho que a igreja jamais deve voltar atrás. Até porque a essência de Deus é amor. A Bíblia fala que Deus é amor. E Jesus resumiu todos os mandamentos em 2. Jesus falou: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Paulo está falando para a igreja: olha, vós mesmos estáis por Deus instruídos, é mandamento de Deus. Eu não tenho outra opção, eu tenho que amar o meu próximo, até mesmo quando esse próximo muitas vezes não quer me amar. E precisamos entender que esse amor, Deus quer que a gente a cada dia progrida. Olha só o versículo 10: e na verdade estais praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Olha, presta atenção agora. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Paulo está falando: olha, vocês estão amando o seu próximo? Vocês amam aos seus irmãos? Amém, progridam, aumentem, que esse amor seja abundante. É um amor que não acaba, é um amor que não pode acabar por conta de uma pandemia.
A orientação de como devemos agradar a Deus é quando nós amamos uns aos outros. E a terceira e última orientação, dentro desse contexto, eu encontro no versículo 11, desse mesmo capítulo 4, que diz assim: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, versículo 12, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Paulo está dizendo que nós agradamos a Deus quando nós damos bom testemunho. Veja que o texto vai falar como que vos porteis com dignidade. Olha, eu quero dizer para você que existe duas maneiras de vivermos. Primeiro, por reputação, e segundo, por dignidade. Reputação é a sua imagem, é aquilo que se projeta para as pessoas. Muitas vezes a sua reputação lhe procede. Muitas vezes é aquilo que as pessoas falam de nós, é aquilo que as pessoas acham de nós, é aquilo que as pessoas visualizam em nós. Porém, muitas das vezes a nossa reputação não condiz com a nossa dignidade. Às vezes, as pessoas olham para você, veem em você, observam em você um comportamento, um tipo de imagem, mas no fundo, você não é isso que as pessoas pensam, você não é isso que as pessoas falam, e nós devemos optar pelo segundo modo de viver, com dignidade. E muitas vezes, na sociedade atual que vivemos, você ter um viver digno, você viver dignamente, muitas vezes você não vai agradar. Você vai ter que falar a verdade, porque a palavra de Deus fala que a palavra do crente é sim, sim, não, não. Às vezes você vai ter que contrariar, às vezes você vai ter que ficar com a Bíblia do que com a opinião de A, B ou C. Viver de dignidade era um viver que agrade a Deus. Viver de dignidade é você sustentar na sua vida, na sua alma, no seu espírito, valores espirituais que não se devem vender, não se devem trocar por nada nessa vida. Nós precisamos ter um viver digno, principalmente para agradar a Deus, porque como a Bíblia fala, mais importa é agradar a Deus do que aos homens. Nesse momento que estamos vivendo, nós não podemos deixar com que as circunstâncias possam roubar valores preciosos, principalmente os valores espirituais, éticos. A nossa sociedade, ela está completamente à mercê do príncipe desse século. A Bíblia fala, lá em Romanos capítulo 12, para que eu e você não, de forma alguma, possamos nos contentar, ou melhor, nós não podemos nos conformar com este século. Esse momento que estamos passando, ele é propício para que eu e você possamos tomar partidos e começarmos a alimentar no nosso coração, na nossa mente, pensamentos e adquirir valores que não são valores da palavra, não são valores do céu, não são valores eternos. Por isso que Paulo está orientando a igreja, e eu creio que essa palavra é para mim e para você hoje, que nós devemos viver por uma vida digna, uma vida de honestidade, para que nós possamos dar bom testemunho. Infelizmente, por conta da pandemia, já começou uma série de falsos testemunhos por aí, na internet está cheio. Nós precisamos se desvencilhar disso, nós precisamos repudiar isso e ficarmos com os valores da palavra de Deus.
E nesta noite eu queria dizer para você que tanto a santidade, quanto a afinidade e quanto a honestidade são 3 valores espirituais que nós devemos trilhar, que nós devemos caminhar, que nós devemos percorrer para poder agradar a Deus. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Jesus, no capítulo 17 do Evangelho segundo João, na oração sacerdotal, Jesus ora ao Pai, ele fala, para que todos sejam um. Qual pai que gostaria de ver os seus filhos, um falando mal do outro? Qual pai que gostaria, que se sentiria prazer de ver a sua família, uma pelejando contra a outra, uma falando mal da outra, um falando mal do outro por trás? Não, meus irmãos, o nosso amor fraternal tem que abundar, tem que aumentar. Por isso, eu preciso negar a mim mesmo para viver uma vida de santidade. Eu preciso negar a mim mesmo para viver uma vida de afinidade com meus irmãos. Eu preciso negar a mim mesmo para viver uma vida de honestidade. Hoje à tarde, eu compartilhei com a minha esposa de um filme. E nesse filme, um empregado de uma fábrica comum, como as daqui, de Linhares, um operário foi chamado lá da linha de produção para ir até a sala do gerente geral. E chegando lá, o gerente geral, ou o diretor daquela indústria, falou para ele assim: olha, eu estou querendo botar você como gerente, mas você precisa fazer uma coisa para mim. Você precisa descarregar um caminhão com 16 caixas. Porém, no relatório, você só vai poder colocar que você descarregou 15 caixas. E aí, aquele operário, crente, diante da possibilidade de aumentar a sua renda per capita, diante da possibilidade de aumentar o seu status, por ser agora um gerente, capacete branco, ele olhou para aquele diretor e falou: você quer que eu descarregue 16 caixas, mas que só informe no relatório 15 caixas? O diretor falou: é isso mesmo, eu quero saber se você é um dos nossos. Aquele operário foi para casa, e no outro dia às 10 horas, ele entrou naquela sala, e o diretor falou: e aí, você é um dos nossos? Você gostaria de fazer o que eu te pedi? E ele falou: eu não posso fazer isso, eu não vou mentir, porque eu tenho um compromisso de honestidade para com meu Deus. Diante daquele fato, o operário, já sabendo que o diretor ia dispensá-lo, o operário baixou a cabeça, e de repente, aquele diretor estica a mão e fala: bem-vindo, você é o novo gerente da minha empresa. Aquele servo de Deus naquele filme foi honesto, e por isso Deus honrou aquele servo. E é assim que Deus quer que eu e você possamos viver nesse tempo de escassez, nesse tempo de que muitas propostas vão aparecer para você negar a sua fé. Mas a Bíblia está dizendo que nós devemos trabalhar com as mãos e também viver de forma digna, viver como testemunho. Deus, Ele quer que eu e você trilhamos pelo caminho da honestidade. Nós devemos ser honestos naquilo que falamos. Nós devemos ser honestos naquilo que nós colocamos como voto diante do altar do Senhor. Muitas pessoas estão se aproveitando do anonimato, estão se aproveitando da igreja fechada para poder se excluir. E, amado, muitas pessoas estão sendo infiéis para com o Senhor. Não pare de ser fiel com o Senhor. Seja uma pessoa digna. Seja uma pessoa aonde o Senhor possa olhar para você e dizer: servo bom e fiel. Nesta oportunidade, essas simples palavras, porém, 4 palavras que eu destaco: santidade,
Afinidade e honestidade são valores que Deus deseja que eu e você possamos trilhar por esse caminho, pois é um caminho que agrada a Deus. Você está agradando a Deus? Como está a sua vida? Que nessa noite a palavra do Senhor possa falar contigo. Ande em santidade. Viva com afinidade com seu irmão. Resolva esses problemas. Tire toda a mágoa do teu coração. Hoje ainda ligue para o seu irmão. Peça perdão para ele. Conviva com ele, olhando para o lado bom dele. E, acima de tudo, seja honesto. Seja íntegro. Porque esses valores é aquilo que Deus deseja para que o coração dele fique feliz comigo, com você. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém? Vamos orar nesse momento. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor possa nos abençoar e que o Espírito Santo nos ajude a andar em santidade, em unidade e também em honestidade, porque tudo isso agrada a Deus. Senhor nosso Deus, nosso pedido é de perdão por muitas vezes negarmos o Senhor, acima de tudo desagradarmos o Senhor com a nossa vida, com o nosso comportamento e com o nosso testemunho. Ó Deus, que essas palavras, breves palavras de hoje, ó Deus, um viver em santidade, um viver em unidade e um viver em integridade possam, Pai querido, ser a referência de vida para cada um de nós. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe cada um para que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos ajude a vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se porventura estamos fazendo, falando, pensando algo, ó Deus, que tem desagradado ao Senhor. Muitas vezes, Senhor, vivemos num anonimato. Muitas vezes, Senhor, escondemos tantas coisas dos nossos entes queridos, do nosso pastor, dos irmãos da igreja e da própria família, mas não conseguimos esconder do Senhor. Por isso, meu Pai, nos ajude a cada dia a vivermos uma vida em santidade, porque sem santificação, a Tua palavra diz que ninguém verá o Senhor. Ó Deus, nos ajude a cada dia a romper com as barreiras, Senhor, que nos impede de viver uma vida de unidade e de amor fraternal, ó Deus, com os nossos irmãos, principalmente nossos irmãos na fé. E, ó Senhor, apesar das grandes, ó Deus, as grandes ofertas que o mundo nos faz, nos ajude, ó Espírito Santo. Ó Deus, como fez esse ator desse filme que eu aqui, ó Deus, explanei como testemunho. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, apesar que iremos ficar desempregados, apesar que poderemos até sermos, ó Pai, mandados embora de um trabalho, mas nós não negarmos a nossa vida de testemunho e integridade, porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. Como diz a Tua palavra, ó Senhor, o que importa ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Livra-nos disso, Pai, e nos ajude, pelo Teu Espírito Santo, a cada um de nós, a vivermos de forma digna que agrade ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, opera em cada um de nós, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.